Porque alguém aqui, em algum momento da vida, gente, eu juro que eu acredito, porque eu fiz isso quando eu era criança. Na escola a gente aprende. Água e óleo se misturam? Não, né? Então, os pigmentos hidrofílicos e os pigmentos hidrofóbicos também não se misturam. E hoje eu preparei uma aula fantástica de colorimetria. Seja um dos grandes desafios que a gente encontra na micropigmentação. Porque é difícil a gente conseguir entender como que o pigmento é formado, como que o pigmento reage na pele, como ele é composto. E tudo isso a gente precisa conseguir entender para a hora que a gente for escolher o pigmento para fazer a micropigmentação, seja qual técnica for na nossa cliente, a gente tenha mais uma certeza daquilo que a gente está fazendo. Então, gente, antes de começar a falar propriamente dito de colorimetria, a gente vai precisar relembrar algumas coisas que a gente aprendeu lá quando a gente era bem pequenininho, que são as cores primárias e as cores secundárias. Mas antes de a gente começar a falar também sobre isso, eu queria passar para vocês uma definição do que é cor, tá? E a cor nada mais é do que a luz refletida ou absorvida por um corpo, tá? Essa luz, quando ela é absorvida ou refletida por um corpo, que seriam nossos olhos, a gente tem a criação das cores. O branco, ele representa as 7 cores do arco-íris se sobrepondo. Ou seja, quem na escola alguma vez fez pintou com as 7 cores do arco-íris, colocou no lápis, fez um disquinho, colocou no lápis e rodou o lápis. Quando aquele disco roda, conforme ele vai rodando, a gente vai deixando de ver o colorido e passa a ver tudo branco. Isso foi uma coisa que eu fiz, eu era muito novinha e eu nunca esqueci. Foi quando eu consegui entender o que era a cor, tá? E o que é o branco. Além disso, nós temos também que entender que o contrário também se aplica, né? E o preto nada mais é do que a ausência de cor. Então, a gente tem essas duas características do preto e do branco. Por isso que eles são considerados cores neutras, tá? Agora vamos... A Anne chegou, a Maria Rita, sejam bem-vindas, meninas. Hoje eu preparei uma surpresa fantástica para vocês, né? A gente, enquanto vai estar aqui na aula, quem ficar comigo até o final vai ter uma surpresa que eu vou falar no decorrer da aula. Então, antes da gente começar a falar propriamente dito, a gente precisa relembrar as cores primárias. O que são cores primárias, gente? São cores que a gente já encontra pronta na natureza. Elas não surgem de nenhuma mistura de cores, elas são cores puras. E as nossas cores primárias são o azul, o amarelo e o vermelho. São cores que a gente pode misturar o quanto for, a gente não vai conseguir criar essas cores. Elas já são cores existentes, tá? E antigamente os pigmentos eles eram feitos a partir dessas cores, porque são cores que não são criadas, mas que se nós usarmos ela para misturar com outras cores, nós obtemos o que? As cores secundárias, que nada mais são do que cores oriundas da mistura das cores primárias. Por exemplo, se eu misturo o azul com o amarelo, eu vou obter a cor verde. Aqui esse verde tá bem escuro, mas eu vou obter a cor verde. Se eu misturo o vermelho com o amarelo, eu vou obter o laranja. E se eu misturo o vermelho com o azul, eu vou obter o roxo. Então, o laranja, o verde e o roxo são conhecidos como cores secundárias, que são cores oriundas da mistura de cores primárias. Então, se isso estiver claro para vocês,
né, ficar claro que essa mistura de cores das cores primárias geram as cores secundárias, a gente já consegue dar um grande passo, tá? Na colorimetria, principalmente aplicada na micropigmentação. Hoje, os pigmentos não são mais formados, tá? A partir dessas 3 cores. Hoje, nós obtemos o pigmento, saiu o azul e entrou o preto no lugar do pigmento. Então, nossos pigmentos, a fada chegou, seja bem-vinda, pessoal. Depois, quem perdeu o comecinho, assiste lá, que a gente vai deixar essa live gravada, porque como o assunto é extenso, eu tô andando com o assunto. E já falei para quem entrou no comecinho que quem ficar até o final da live vai ter uma surpresa hoje, hein? Então, mas só vai saber no final da live. Então, olha só, as cores dos pigmentos, elas são criadas a partir dessas 3 cores aqui, que é o preto, amarelo e o vermelho, tá? Saiu o azul de cena, que ele dava muito problema, e entrou essa cor aqui, tá? Esse trio de cores. Quando eu misturo o preto com o amarelo, eu tenho a cor verde. Quando eu misturo preto com vermelho, eu tenho o roxo. E quando eu misturo o vermelho com o amarelo, eu tenho o laranja, tá? E quando eu misturo as 3 cores, que cor eu tenho? Aí é o X da questão. Quando nós misturamos essas 3 cores em partes iguais, nós vamos ter o quê? O marrom. E qual a cor que a gente precisa para nossa sobrancelha? O marrom. Rose, linda, seja bem-vinda! A gente tem o marrom, tá? Então, as cores que são geradas a partir desses 3 pigmentos aqui é com o intuito de levar a gente às tonalidades de castanho, que são os tons marrons que nós usamos para os nossos procedimentos de micropigmentação, tá? Então, agora que vocês já entenderam, né, as cores primárias, as cores secundárias, as cores que foram criadas a partir da mistura desses pigmentos, a gente precisa entender uma coisa. Antigamente, usava-se a estrela de Oswald, que nada mais é do que uma estrela guia, onde a gente tem todas as cores que nós conseguimos criar a partir das cores primárias e secundárias, tá? Hoje, a gente não trabalha mais o micropigmentador usando essa estrela de Oswald, porque os nossos tons de castanhos não tem mais o azul, tá? Aqui na estrela de Oswald ele está ali, o azul está presente, e nós trabalhamos com dosagens e porcentagens de pigmento, desses 3 pigmentos. Então, o castanho claro, ele vai ter menos preto, vai ter mais amarelo, vai ter menos vermelho e assim por diante. Cada cor vai ter a sua porcentagem. O preto é uma cor extremamente fria, tá? O vermelho é uma cor extremamente quente. E o amarelo é a Maria vai com as outras, tá? Por quê? Porque ele traz luminosidade, ele acompanha a cor predominante. Então, ele não é nem quente, nem frio. Se ele está com o vermelho, ele vai se tornar uma cor quente. Se ele está com o preto, ele vai se tornar uma cor fria. Então, é isso que vocês têm que ter gravado na cabecinha de vocês, tá? Então, hoje, a micropigmentação, ela não segue mais ele não segue a estrela de Oswald. Mas, em algum momento, a gente pode até, assim, por conta da parte de neutralizações, desenhar a estrela para ficar mais fácil a gente entender as cores complementares que a gente vai explicar agora. Então, agora, gente, que vocês já entenderam como são criadas as cores, né? O que é a cor, as cores primárias, as cores secundárias
e já também entendeu que o pigmento, né, quando a gente... As cores que nós utilizamos na micropigmentação são essas três. Então, agora que vocês já entenderam que o pigmento ele é composto por essas três cores, a gente precisa entender um pouquinho sobre pigmentologia, composição e tipos de pigmento, tá? Então, existem dois tipos de pigmentos, que são os pigmentos inorgânicos e os pigmentos orgânicos, tá? Esses pigmentos, eles são dois tipos diferentes e cada um vai ter uma reação diferente e um resultado diferente final, tá? Os pigmentos orgânicos, a gente quando fala orgânico já pensa logo que é natural, que é de planta, que é saudável, mas na parte de micropigmentação, o orgânico não quer dizer isso, tá? Eles também são conhecidos como pigmentos sintéticos. E esse entendimento de que é natural é o entendimento errado. Ele não é derivado da natureza. Ele é oriundo do carbon black. O carbon black, ele sim tem origem vegetal. Ele é um pigmento preto. O nome já diz, carbono, tá? E esse carbon black, que é esse pigmento, ele vai sofrer um processo de transformação, tá? E vai fazer com que ele não seja, por causa dessa transformação, ele é vegetal, mas por causa dessa transformação que ele sofre, faz com que ele não seja caracterizado como um produto natural. Tá? Ele é extraído da natureza, mas ele não é característico da natureza por essas transformações químicas que ocorrem nessa substância. As cores são produzidas em laboratório. Então, o vermelho e o amarelo que nós usamos do pigmento orgânico, eles surgem a partir desse pigmento. Esse pigmento vai para o laboratório e aí é feita uma reação química e essa reação química vai gerar, colocado algumas substâncias, né, que vão fazer com que esse pigmento, ele gere a cor vermelha e a cor amarela, tá? Todo mundo tá entendendo até aqui? Porque essa parte, gente, eu vou falar para vocês, foi uma das partes que eu tive mais dificuldade. Eu tive facilidade para a parte de neutralizações, porque como eu sou cabeleireira, eu já entendi essa parte de neutralização, essa parte de cor. Porém, a parte de pigmentologia, para mim, foi um pouquinho mais difícil e eu acredito que para você também. E eu tive que fazer vários cursos para conseguir entender o que é de uma forma clara e fácil isso que eu tô passando para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Essa reação química que ocorre neste pigmento aqui, para gerar essas duas outras cores, são inseridos nessa substância metais pesados, e esses metais vão reagir e criar essas duas cores. Todo o procedimento de micropigmentação, ele vai clareando, e a gente chama esse clareamento de degradação da cor. E essa degradação desse tipo de pigmento, que é o pigmento orgânico, tá? Ela tende a ficar um resíduo final acinzentado. E, gente, quando eu falo acinzentado, é um acinzentadinho assim, ó, clarinho, tá vendo? Ó, como a minha sobrancelha, tá? Ó, é uma coisa clarinha, suave, não é aquelas sobrancelhas chumbadas, tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Sobrancelhas cinzas, clarinhos, é resíduo de pigmento orgânico. Sobrancelhas cinzas, escuras, carregadas, tem a ver com excesso de pigmento, saturação, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, durante a aula, pode fazer, tá? Seja do que for, de micro, de qualquer tema relacionado às nossas aulas, não só de colorimetria,
tá? Pode ser marcação, pode ser designer. Essa aula, lembre também que essa aula é tira dúvida. É que eu sempre gosto de trazer alguma coisa para vocês, tá? Então, a gente tem o quê? Essa degradação, que é esse clareamento da cor para um resíduo final cinza. Por que que acontece isso? Porque cada cor dessa aqui, ela tem uma molécula de um tamanho diferente. E no orgânico, a menor molécula é a do preto. E por ela ser bem pequenininha, ela entra entre as células e é mais difícil dela sair. Enquanto as outras duas cores que possuem moléculas maiores, elas conseguem sair primeiro. Por isso que a gente fica com esse resíduo acinzentado, tá? É um pigmento que tem maior espalhabilidade, ele tem uma maior fixação, ele pega mais rápido, porque ele penetra mais rápido na pele, tá? Então, o orgânico que vocês precisam se atentar é isso, tá? A degradação da cor. Então, toda vez que vocês usarem um pigmento orgânico, vocês sabem que o resíduo daquela sobrancelha vai ser o preto, o cinza, tá? Clarinho, lembrando mais uma vez. Enquanto que os pigmentos inorgânicos, eles são pigmentos minerais, tá? Enquanto o Carbon Black tem origem vegetal, o inorgânico tem origem mineral. E ele é derivado do óxido de ferro. E o óxido de ferro é uma substância vermelha, tá? E a partir desse vermelho que surgem o preto e o amarelo, tá? Existem alguns processos que são a hidratação e a queima, que a gente chama de calcinação, tá? Quando eu hidrato o óxido de ferro, ele me dá como resultado um pigmento amarelo. E quando eu faço a queima do óxido de ferro vermelho, o resultado final é o preto. Então, quando esse pigmento aqui, ele é hidratado, ele é colocado na água, pigmento amarelo. Quando ele é colocado no calor e ele sofre uma queima, lembra de fuligem, ele fica preto, tá? E a partir daí, nós temos o quê? Os nossos 3 pigmentos que compõem o nosso castanho. Então, todos os nossos pigmentos no inorgânico vão ter origem a partir do vermelho, tá? E quando, gente, eu falo em pigmento, tá? Eu não tô falando naquela tinta que vem no frasquinho que a gente chama de pigmento. A gente chama errado, né? O que nós usamos para fazer a sobrancelha da nossa cliente é uma tinta. Pigmento é o pozinho que vai dentro dessa tinta. Então, na nossa tinta vai um pozinho vermelho, pozinho preto, um pozinho amarelo e vai mais algumas substâncias que vão compor essa tinta, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podem ir colocando a dúvida se surgir aqui, tá? Lembrando que todo pigmento, como o orgânico, o inorgânico também tem uma degradação. E essa degradação, relembrando também, é o que? O clareamento dessa sobrancelha. Então, esse clareamento no pigmento inorgânico, ele vai deixar um resíduo, uma cor residual alaranjadinha, avermelhadinha, rosado. Por quê? Porque a menor molécula é a vermelha, a que deu origem para as outras. Enquanto no inorgânico, tá? O resíduo é o cinza, que é o pretinho, né? Por quê? Porque a menor partícula no inorgânico é o resíduo vermelho. Então, quando chega cliente pra gente com aquela sobrancelha laranjadinha, com aquela sobrancelha rosada, a gente já sabe que foi usado o quê? Um pigmento inorgânico.
Quando chega uma cliente com uma sobrancelha cinzentada, com uma sobrancelha mais puxada para um tom mais frio, a gente já sabe que foi usado o quê? Um pigmento orgânico. Ai, que legal, Rita! Fico feliz que esteja gostando. Com certeza, Fada, um dia você vai saber tudo isso. Eu aprendi. Se eu aprendi, todo mundo pode aprender, viu? Isso eu garanto. Então, o que que acontece? Agora a gente já entendeu a degradação do pigmento orgânico, a degradação do pigmento inorgânico, e a gente tem que entender que o pigmento inorgânico, enquanto o orgânico espalha com facilidade, ele fixa na pele mais rápido, o inorgânico é ao contrário. Ele é um pigmento que ele demora mais para fixar na pele, tá? Então necessita de mais passadas, necessita de mais habilidade do profissional para conseguir implantar aquele pigmento na camada correta. Porque sabe o que acaba acontecendo às vezes? Às vezes a gente acha que não tá pegando e vai lá, ó, e aprofunda, pesa a mão com aquela ideia de que a gente apertando a mão, botando mais pressão, a gente vai conseguir colocar mais pigmento. E com isso, às vezes, a gente acaba ultrapassando a camada onde deve ficar o pigmento. E é por isso que ocorre as alterações de cor futuramente. Em vez de degradar para um cinza clarinho, ela vem uma sobrancelha cinza chumbo, que são as sobrancelhas que vocês conhecem como sobrancelhas chumbadas, tá? Por conta disso, ele tem um pouco mais de dificuldade de fixar na pele. Nós temos agora que nós já conhecemos os pós. Ô Rose, essas cores aqui, ó, que a gente fala, que eu falo pra vocês, é pra vocês treinarem em casa, misturinha, tá? O pigmento que a gente vai trabalhar, ele já vem pronto, ele vem já com essas 3 cores, nas porcentagens certinha. A gente não tem que se preocupar com isso, mas a gente tem que entender isso, sabe por quê? Porque quando a gente pegar a nossa tinta pronta e fizer a degradação, a gente vai ver o fundo residual. Eu tenho algumas aulas lá no meu canal do YouTube que eu mostro essa degradação da cor, para vocês conseguirem entender que a gente vê o resíduo. Tem pigmento que quando você clareia, ele fica mais amarelinho, tem pigmento que fica mais esverdeado, tem pigmento que fica neutro, tem pigmento que fica mais acinzentado. Então, quando os pigmentos, a gente consegue identificar se ele é quente, se ele é frio. E isso é por conta do quê? Se ele é frio, ele tem mais preto e mais amarelo. Se ele é quente, ele tem mais vermelho e mais amarelo. Então, é isso que a gente tem que entender, porque a gente não é o químico que está criando o pigmento, mas a gente tem que entender o que compõe esse pigmento para a hora que a gente precisar identificar a cor, a gente saber aquela cor vai ser boa para aquela pele. Por exemplo, eu tenho uma pessoa com a pele mais quente, né? A gente hoje em dia não se usa mais pele quente, pele fria. A gente se atenta mais à tonalidade do pelo. Mas vamos supor que eu pego uma pessoa com um rostinho bem vermelho e aí eu coloco um pigmento quente naquele rosto. Mesmo que o fio dela seja um fio mais frio, por exemplo, normalmente quem tem a pele vermelhinha tem os pelos mais claros. Eu posso colocar um castanho claro frio, ao invés de colocar um castanho claro mais quente. Por quê? Porque a hora que eu coloco um castanho claro quente e esse pigmento, ele degradar, ele vai para um rosado também. Então, a gente tem que entender essa composição das 3 cores pra gente, na hora de escolher, por exemplo, um castanho, a gente escolher um castanho frio, porque subentende-se que as pessoas que usam o castanho claro, por exemplo, castanho claro, por exemplo, vão ser pessoas que têm a pele clara e mais quente. Eu trabalho com o da MAG e o castanho claro deles é mais frio, é mais esverdeadinho. Essas informações é para vocês entenderem como é que funciona a pigmentologia.
Então, é importante também vocês saberem como essa tinta é composta. Pigmento é pó, tá? A tinta é o líquido que vem dentro dos frasquinhos que a gente compra. E essa tinta, ela é composta do quê? Do pigmento, que é o pó, dos umectantes, de um fluido veicular e um surfactante. E cada um, todas as tintas, a maioria é essa composição. E cada um tem uma função. O umectante, qual que é a função dele? Deixar aquele pó molhado, tá? Porque a gente não precisa de um líquido para colocar na pele. Então, a gente precisa desse líquido, que é a tinta, que é líquida, cremosinha, para colocar na pele, para a gente conseguir implantar o pigmento. Porque se eu pegasse o meu dermógrafo ou o meu tebor e molhasse só no pó, eu não ia conseguir colocar dentro da pele da minha cliente, tá? Então, o que que acontece? Eu preciso desse pó úmido, desse pó molhadinho. Junto com isso, a gente tem o quê? Desses tipos de umectante, nós temos a glicerina vegetal e o propileno glicol, que são duas substâncias muito comuns da gente encontrar. Se você olhar lá na bulinha, você vai ver que vai ter uma dessas duas substâncias nesse seu pigmento. O fluido veicular é a parte mais importante da nossa substância, da nossa tinta. Por quê? Porque ele pode ser ou a base de álcool ou a base de água. E o nome já diz, é um fluido veicular. É ele que vai fazer com que o pigmento entre na nossa pele. Ele é um veículo, ele é um meio de transporte, tá? Então, ele ajuda a transportar o pigmento para dentro da pele. E o surfactante, ele é um solvente, ele que dilui esse pigmento dentro da tinta, fazendo com que permaneça a cor. E esse fluido veicular, como eu falei, ele é um dos fatores mais importantes, porque ele vai ajudar a gente saber o tipo de pigmento que a gente está trabalhando. E quando eu falo tipo de pigmento, Fada, serve sim, esse conhecimento também serve para a parte de neutralização, tá? Voltando aqui, e esse fluido veicular, ele vai ajudar a gente a identificar o tipo de pigmento. E agora, eu tô falando em relação a características químicas, tá? Porque existem alguns tipos de pigmento. Nós temos os pigmentos orgânicos e os pigmentos inorgânicos. Pó, ok? E nós temos o tipo de tinta também. São tintas hidrofílicas e tintas hidrofóbicas. Nossa, Cris, que nome, não vou gravar isso aí. Então, vamos simplificar. Eu tenho que passar o nome correto para vocês, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês o que é tinta. Quando a gente fala o tipo de tinta, né? O tipo de pigmento, que a gente já falei que a gente chama errado. Pigmento é o pó e tinta é o líquido que vem no frasquinho que nós usamos, tá? Então, a gente vai identificar o tipo de tinta, porque na nossa tinta nós vamos ter um fluido veicular. E esse fluido veicular é o que vai dar a característica para a gente identificar o nosso tipo de tinta. Então, nós vamos ter tintas hidrofílicas, que tem a água tá? Hidrofílicas. É afinidade com a água. Então, ela é 100%, esse solvente é a água. Então, quando a gente fala, essa tinta é a base de água ou a base de álcool? Alguém já ouviu isso? No começo, eu ouvia muito e eu não sabia que o hidrofílico era um pigmento à base de água. Eu fui aprender isso muito depois, tá? Então, vocês já estão saindo na frente porque vocês já estão sabendo isso de primeira mão. E depois, nós temos as tintas hidrofóbicas. Hidro, água. Fobia, medo. Ou seja, não é que ela tem medo da água, mas ela não é composta de água.
Então, ela é o quê? Álcool, a sua base. Então, quando a gente fala, essa tinta é a base de água, ela é hidrofílica. Essa tinta é a base de álcool, ela é hidrofóbica. E hoje estão surgindo nos mercados o pseudo-hidrofóbicos, que são os pigmentos que a gente chama às vezes de híbridos, que ele tem tanto a água como o álcool como solvente. Agora vem a pergunta que não quer calar, por que eu tenho que saber isso? Porque sabe que brasileiro adora fazer uma misturinha. Quem aqui não gosta de fazer uma misturinha? Eu sou cabeleireira e eu vivo fazendo misturinha de coloração. E às vezes nós fazemos o quê? Misturamos marcas. E aí que os grandes erros acontecem. Eu posso misturar o pigmento de uma marca com o pigmento de outra marca? Não deve fazer isso, tá? A gente não deve. Quem não domina isso, trabalhe sempre com as mesmas marcas. Não misture marcas diferentes. Porém, numa necessidade, se você precisar misturar, o que você precisa saber em relação a esses pigmentos? É se eles são hidrofílicos ou hidrofóbicos. Porque são esses dois, são essas duas características que vão te dizer se você pode ou não misturar essas duas marcas. Você só pode misturar hidrofílico com hidrofílico, hidrofóbico com hidrofóbico. Porque alguém aqui, em algum momento da vida, gente, eu juro que eu acredito, porque eu fiz isso quando eu era criança. Na escola a gente aprende. Água e óleo se misturam? Não, né? Então, os pigmentos hidrofílicos e os pigmentos hidrofóbicos também não se misturam. É como água e óleo. E isso a gente só vai perceber depois que esse pigmento já tiver implantado na pele. E aí tem as grandes catástrofes, sobrancelhas que são manchadas, sobrancelhas que ficam com alteração de cor. Porque o que acontece? Quando a gente pinga o pigmento hidrofílico e a tinta hidrofílica e a tinta hidrofóbica e bota lá o mixer e mistura, ela parece que tá misturada. Só que com o passar do tempo, ela vai o quê? Se separando, só que a gente não percebe isso. E essa separação acontece também a hora que a gente implanta o pigmento na pele. E aí ficam sobrancelhas com tonalidades diferentes, porque você não consegue a homogeneidade, ou seja, a mistura real daquela cor, de forma que ela crie uma nova cor, tá? Então, isso é muito importante. Então, gravem isso na cabecinha de vocês, de que vocês precisam se atentar a essa característica da tinta, se ela é hidrofílica, hidrofóbica ou pseudo-hidrofóbica, na hora que você necessitar fazer misturas de pigmento. Eu, por exemplo, trabalho com a MAG. Todo mundo já sabe disso. Eu trabalho com a MAG Gold. E a MAG, atualmente, ela tá com 3 linhas para sobrancelha. Ela tem a linha Color, a linha Gold e a Brow Line. A Line Browns ou Brow Line, agora fugiu. A Brow Line ou Line Browns, ela é para fios. E a Gold e a Color, elas são pigmentos que a gente consegue trabalhar fios e sombras. E o que acaba acontecendo? Todas elas se misturam entre si porque elas têm a mesma base, tá? Então, eu consigo misturar, é tudo a mesma marca, são linhas diferentes. O que difere cada linha? A linha da Color, ela tem uma carga pigmentária menor. A linha da Gold, ela tem uma carga pigmentária maior. E a linha da Line Browns, ela tem o quê? É uma degradação mais pro acinzentado, mais pro neutro. Na realidade, ela não degrada nem pro vermelho, nem pro acinzentado. Ela mantém uma tonalidade mais neutra. Por isso que ela é indicada para fios,
tá? E tem uma carga pigmentária fantástica. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos o que acontece. Agora, eu não posso pegar a minha tinta da MAG e misturar com a Iron Works sem saber a composição dessas tintas, tá? Agora que a gente já entendeu tudo isso, a gente vai para a parte mais complexa. E qual que é essa parte mais complexa? É escolher a cor para o cliente, né? Garanto que todo mundo aqui, alguma vez na vida, já se questionou em relação a isso. A gente às vezes se questiona até em relação à rena que a gente vai escolher para nossa cliente. E a micropigmentação, principalmente, porque aquela cor que a gente escolher é o que vai permanecer no rosto da nossa cliente por algum tempo, né? Então, pessoal, quem tá aqui, lembra que no final da live tem uma surpresa, tá? Então, só vai ser revelado no final. Então, aguardem aqui que tem surpresa para vocês. Durante muitos anos mesmo, a gente usava os fototipos das clientes para identificar a melhor cor. Se a pele era fria, se a pele era quente. E, gente, eu vou falar pra vocês, era terrível. Eu nunca consegui gravar esse negócio de pele quente, pele fria, que tinha que olhar cor da veia do braço, se era azul, se era verde, tinha que olhar gengiva, auréola dos seios. Eu falava assim, gente, isso não é pra mim. Eu não conseguia entender. E eu ia por instinto, tá? Isso foi uma coisa que eu falava assim, vai dar ruim, mas eu vou seguir o que o meu coração manda fazer. Porque eu fazia diferente de tudo o que eu aprendia. Porque eu não conseguia, eu achava desagradável pedir para ver gengiva, olhar a cor de lábio, olhar a pele, perguntar se a cliente bronzeava, se a cliente não bronzeava, eu não curtia isso. Eu achava que era desnecessário isso, para identificar um pigmento que ia ficar na pele da pessoa. Então, eu trabalhava de uma forma diferente. Eu ia pela tonalidade do pelo da cliente. Uma cor que se sobressaísse sem ficar agressiva. Literalmente, gente, eu ia por instinto, tá? Maria, sim, tá? Por isso que é importante você conhecer o tipo de rena que você trabalha. Porque algumas marcas, elas têm os pigmentos mais quentes. Vou dar um exemplo. A dela, que é uma rena, que o castanho médio é uma rena quente. O castanho claro, ela é mais frio, ela é mais esverdeada. O castanho escuro, ele é mais neutro. Então, a gente tem essas tonalidades para poder misturar elas entre si e conseguir chegar melhor para cliente. Se você põe um castanho médio, que é um marrom quente, numa cliente que tem a pele avermelhada, principalmente a rena, tá? Acontece que aquela cliente vai ficar mais vermelha ainda. Então, no caso, você precisa trazer um equilíbrio. Você pode equilibrar, por exemplo, se você quer trabalhar com castanho médio, você pode colocar um pouquinho do castanho claro ou um pouquinho do castanho escuro para você quebrar um pouco esse vermelho. Ou melhor, você pode criar o castanho médio para aquela cliente misturando o castanho claro com o castanho escuro, porque aí você tá colocando duas cores frias, não, uma neutra e uma fria, na realidade, para aquela cliente que tem a pele quente, tá? Então, eu trabalhava me baseando na tonalidade do pelo e a cor da pele da cliente. Então, assim, se a cliente tinha a pele mais rosada, a pele mais avermelhadinha, eu não ia colocar pigmentos que tinham base mais quente, eu ia colocar pigmentos que tinham base mais fria. Eu partia do princípio da maquiagem, peles quentes, tonalidades mais frias para entrar em equilíbrio. Hoje, gente, isso já não usa. Peles quentes hoje usam cores quentes. Mas eu trabalhava dessa forma, tá? E depois de muitos anos já atuando na micropigmentação, eu fiz um curso que foi libertador. Quando ela falou que não era necessário saber os fototipos, que era pra... Eu falei, gente, então eu tava no caminho certo, eu achando que eu tava fazendo a coisa mais errada da face da terra. Graças a Deus, o meu instinto estava certo, o que eu pensava estava certo, e eu nunca tive problema e nem reclamação em relação à cor, a desbotamento, porque eu trabalhava da forma correta sem saber,
tá? Porque a forma que eu aprendi, eu não trabalhava. Eu achava que tinha algo errado ali, eu não concordava com aquilo que eles estavam explicando. E eles explicavam o fototipo, que era uma classe, que hoje em dia, o fototipo, o que que é? É uma classificação numérica para coloração da pele. Então, nós temos fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, fototipo 4, fototipo 6, 5 e 6. São 6 fototipos que a gente tem. Sendo que o fototipo 1 é aquela pele branca, que não pega sol, é aquela pele que queima, que machuca, que quando sai a vermelhidão da pele, a pele está branca de novo. É uma pele que não bronzeia. E o fototipo 6 é aquela pele preta. É uma pele mais resistente, é uma pele mais rígida, é uma pele mais difícil de trabalhar, porque a gente tem que trabalhar com um pigmento. E quando eu falo preto, é pele preta mesmo. E dentro desse de 1 a 6, nós temos todas as tonalidades de moreno, tá? Então, assim, fototipo 1, eu vou dar um exemplo para vocês. A Xuxa, por exemplo, tá? Fototipo 1 também, a Marina Rui Barbosa, que são as ruivinhas, tá? Fototipo 2, deixa eu ver aqui alguém que eu posso dar um fototipo 2 para vocês de artista. Aline Moraes, tá? Que ela é clarinha, ela tem uma pele bem branca, os cabelos mais escuros, olhos claros, tá? Fototipo 3, a Cláudia Leite, é um fototipo 3, um fototipo 3 também, de 3 para 4, a Glória Pires, tá? A mãe da Cléo Pires, também é um fototipo 3 para 4, que é uma pele morena clara. Depois vem as tonalidades mais morenas pro negra, sendo que uma pele negra, por exemplo, aquela repórter, a Glória Menezes, seria um fototipo. Eu sou fototipo 2, tá? Eu sou clarinha, eu não bronzeio, mas eu sou fototipo 2. Eu não tenho olho claro, cabelo claro, meu cabelo é um loiro escuro, mas não, eu sou um fototipo 2, tá? 2 para 3 até. Então, isso é importante vocês conhecerem para vocês entenderem as características da pele. Então, por exemplo, eu sei que uma cliente de fototipo 1, ela tem os pelos claros, ela tem olho claro, ela tem cabelo claro. Não dá para eu trabalhar nessa cliente, por exemplo, com castanho médio, não dá para eu trabalhar com castanho escuro. Eu vou ter que trabalhar o quê? Com os castanhos claros para os loiros, para os blondes, taupe, dependendo da marca que você for trabalhar com pigmento. Em compensação, se eu pego uma cliente com fototipo 6, que é uma pele negra, e eu for trabalhar com fototipo, e eu for trabalhar com pigmento castanho escuro, por exemplo, não vai sobressair, tá? Ele não vai aparecer. Então, eu preciso trabalhar... Isso, Fada, falei Glória Menezes, né? Glória Menezes é a mulher de Tarcísio Meira, é a Glória Maria, é isso aí mesmo. Obrigada pela correção, já tô trocando o nome dos artistas. Gente, deixa eu contar pra vocês, tem uns 5, 6 anos que eu não assisto TV, mais canal aberto. Então, eu já não sei mais nome de artista nenhum pra eu poder trazer esses exemplos pra vocês, tá? Por isso que eu fico buscando lá na cachola dos antigos, aí eu já não lembro mais os nomes. Então, a gente tem que saber a tonalidade de pelo, de pele, pra gente poder conseguir olhar aquela pele, ver que ela é uma pele fria, ver que ela é uma pele quente, só pra gente saber que aquele pelo, ele vai ser mais claro, ele vai ser mais escuro. Por exemplo, uma pele escura, uma pele negra, uma pele preta mesmo, ela vai ser o quê? Eu vou trabalhar com castanho escuro, não vai aparecer, eu preciso ter algo que sobressaia naquela pele. Então, que tipo de pigmento que eu vou usar? Algumas marcas têm o castanho escuríssimo, tem o marrom café, que é escuro, tem o Jean Black, tem tem várias linhas, cada linha tem uma cor específica para esse tipo, que são cores que sobressaem. Gente, nunca, em hipótese alguma, utiliza-se tinta
preta para fazer sobrancelhas, tá? Preto a gente só utiliza para contorno de olhos. Isso tem que ficar gravadinho na cabeça de vocês. E esse fototipo, essa classificação, ela tem um nome e chama escala de Fitzpatrick. E essa escala, durante muitos anos, foi usada para a gente poder acertar o pigmento para a micropigmentação do nosso cliente. E hoje a gente não usa mais essa escala, como eu já falei para vocês, e porque a gente sabe que o nosso pigmento ele não vai atingir a melanina. Então eu não preciso saber se aquela pele é quente, se é fria para escolher o pigmento. Eu preciso saber, sim, para harmonizar um conjunto, mas o meu pigmento não vai reagir com a melanina. E a melanina, o que é ela? É a célula que é responsável pela coloração da nossa pele. Então, se ele não vai entrar na melanina e não vai reagir, por que eu preciso saber? Né? Então, eu vou trabalhar o quê? De acordo com a tonalidade do pelo da minha cliente. Ah, mas a minha cliente tem uma alopecia universal e ela não tem nenhum pelo na sobrancelha, ela não tem cabelo. Então, aí, nessa situação, você vai olhar qual é o fototipo dela. Ela é fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3. Por quê que você vai olhar o tipo de pele? Para saber se você vai usar um castanho claro, um castanho escuro, um castanho médio, um castanho escuríssimo. Ela não tem pelos para você ter parâmetro. Então, você vai ter que colocar algo que fique elegante, agradável visualmente de se olhar naquela cliente. Porque se a minha cliente não tem pelo nenhum no corpo e de repente eu coloco uma sobrancelha com castanho intenso e ela tem uma pele clara como a minha, ela vai se olhar no espelho e se ver com 2 taturanas na sobrancelha. E ela não vai gostar do resultado. Agora, se você faz um trabalho delicado, com uma tonalidade mais leve, mais suave, para quem nunca se viu com aquilo, ela vai amar. O meu caso, eu não tenho essa parte da minha sobrancelha, eu só tenho esse comecinho aqui da sobrancelha e meu pelo é loiro. Então, acaba que se eu fizer uma sobrancelha muito grossa, colocar uma cor muito escura, vai fugir da minha identidade. Eu vou me olhar no espelho e não vou ver, não vou me ver, não vou saber que sou eu, a Cristiane, eu vou estranhar. E isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer os nossos trabalhos nas nossas clientes. Então, a partir desse momento, todo mundo está livre para escolher a melhor cor para sua cliente de acordo com a tonalidade do pelo. E como eu faço, tá? E como eu faço para ter certeza se a minha cor tá certa ou não? Eu vou preparar a minha cor, eu vou chegar com um pincelzinho, com um cotonetinho e vou pôr um pouquinho do pigmento próximo do pelo da minha cliente, para eu ver se esse pigmento que eu preparei, a cor dele se assemelha ao fio que a minha cliente apresenta. Ah, Cris, mas a minha cliente tem uma sobrancelha grossa, o fio grosso, ela é falhada, mas é um fio bem grosso e bem preto. Eu posso usar o preto? Não! Você vai usar o castanho escuro. Não se põe preto na sobrancelha, mesmo que a cliente tenha fios pretos, ok? Então, vocês têm que ter isso fixo na cabeça de vocês, tá? Preto é para olho, não se usa. Nessa situação, você pode, por exemplo, usar um castanho intenso, um castanho escuro intenso, no caso do pigmento que eu trabalho, que é da MAG, eles têm essa cor, e eu quebrar um pouco esse preto, colocando um modificador, ou um avelã, ou um marrom, para quebrar um pouco aquele pretume, né, que fica aquela intensidade. Ele vai amornar aquele pigmento para evitar que um resíduo futuro, aquela cor fique feia na minha cliente. E as clientes, elas vão pedir para vocês sobrancelhas pretas, sobrancelhas marcadas, sobrancelhas escuras. Não façam. Nosso trabalho não é colocar taturana no rosto das clientes, é trazer harmonia, é transformar a vida das clientes, mas de uma forma positiva,
tá? Então isso vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês, que o nosso trabalho, eles podem tanto elevar a autoestima, como derrubar uma cliente se não for feito adequadamente. Porque hoje tá na moda sobrancelha grossa, sobrancelha escura, com aquele início bem quadradão, bem marcado. Daqui 10 anos já passou. E aquela pessoa vai fazer o quê? Porque se você fez uma, fez duas, fez três, ou ela chegou para você e você viu que estava carregado, que precisava, e você foi lá e colocou pigmento em cima, você está ajudando a acentuar algo que futuramente ela vai desejar não ter feito, tá? A gente tem que se atentar. Ó, no caso da rena, Maria, você tá perguntando quando fica aparecendo que ficou muito carregada a rena, é isso? Só confirma pra mim. Quando a gente aplica a rena, é importante, após a gente retirar aquele pigmento da rena, tá? É importante a gente dar um acabamento. Há uns anos atrás, não existia produtos específicos para esse acabamento, tá? Hoje nós temos os sabonetes removedores, a gente tem alguns produtos que facilitam a gente dar esse acabamento mais perfeito para a rena, porque a gente consegue tirar as bordas da nossa sobrancelha, suavizar. Vou contar para vocês o segredinho que eu fazia antes de conhecer essas coisas, porque eu nunca gostei da rena, tá? Por conta desse efeito, eu achava que ficava muito feio essa borda carregada, aquela sobrancelha. Então, eu aplicava a rena, tá? E depois que eu tirava a rena, eu pegava o óleo removedor de depilação e eu botava no cotonete e eu esfregava todo o contorno da minha sobrancelha, tirando. Taturana. Aí eu passava e tirava todo aquele contorno com o olhinho removedor. Tá? Então, dava uma suavizada. Hoje, a gente tem os sabonetes removedores das próprias marcas, né? A dela tem, a Glance tem. Aí, eu ia clareando. Hoje, eu uso esses sabonetinhos. Outra dica é aquele Agima, que é o tira-manchas de tintura de cabelo. Você pode utilizar ele também para dar esse acabamento, porque ele vai tirar um pouco desse resíduo. Quando a rena fica dessa forma carregada, é falta de acabamento. Então, você precisa pegar, você pode pegar aquela escovinha de cílios que a gente usa para pentear a sobrancelha, passa um algodãozinho, vem com aquela escovinha, dá uma massageada, você vai tirar aquele excesso da rena. Tem cliente que adora ela com aquele excesso, porque ela fala daqui 2 dias já não tem mais nada se você remover, tá? Mas tem cliente que não gosta daquele efeito e eu, como profissional, durante muitos anos vendi muito pouco rena porque eu não gostava desse efeito. E uma coisa é certa, gente, aquilo que a gente não gosta, a gente não vende, tá? Isso é fato. Se você não gosta de determinado procedimento, de determinado resultado, você não vende aquilo ali, porque não te dá prazer em fazer aquilo, porque você não gosta. Então, durante muito tempo, eu não gostava do resultado, então eu não vendia. As renas que eu fazia eram as clientes que chegavam e pediam o procedimento. Eu não oferecia, porque eu não gostava. Hoje, eu já mudei um pouco mais. Eu sei as clientes que as clientes gostam, e como eu quero trazer as minhas clientes para micropigmentação, eu acabo oferecendo a rena, às vezes, como cortesia, para elas terem uma ideia de como ficariam as sobrancelhas dela, caso elas viessem a fazer uma shading, uma shadow, e aí eu dou aquele acabamento para elas verem que fica uma coisa suave, que fica uma coisa bonita, que não fica uma coisa carregada. Dentro também da colorimetria, a gente tem algumas nomenclaturas que nós usamos que chama-se amornar o pigmento. O
que é o amornar, gente? Eu tô trazendo isso para vocês porque são situações que vocês vão escutar os profissionais falando, vocês vão assistir live de gente falando de amornar, neutralizar, equilibrar. Então, amornar o pigmento, temperar o pigmento, é você equilibrar aquele pigmento. Então, por exemplo, você vai pegar um pigmento frio e você quer equilibrar aquele pigmento, deixá-lo neutro. Então, você vai colocar o quê? Um modificador. Esse modificador, ele é a cor, vamos dizer assim, que está faltando naquele pigmento. Vou dar um exemplo para vocês. O castanho claro, frio, ele é mais esverdeadinho. Se ele é esverdeado, qual a cor que eu tenho em predominância? Vamos lá pegar nossos potinhos. Se ele é esverdeado, eu tenho em predominância o preto e o amarelo. Por isso que ele é frio. Eu tenho vermelho aqui? Tenho, mas ele é bem pouquinho, tá? Porque o meu castanho, ele é composto de 3 cores: vermelho, preto e amarelo. Só que o meu castanho claro frio, ele tem mais amarelo e mais preto, por isso que ele é frio. E aí eu quero levar ele para um equilíbrio, eu vou colocar o quê? Um pouco mais de vermelho. Só que esse meu vermelho, ele é muito forte. Então, eu vou quebrar um pouco esse meu vermelho, eu vou diminuir um pouco a intensidade do meu vermelho, misturando ele com o branco, tá? Então, quando eu coloco misturando com o branco ou misturando com o amarelo, tá? Então, vamos falar só dessas 3 cores, deixa o branco ali. Então, eu vou colocar naquele meu pigmento que tem mais amarelo e preto, né? Mais até preto do que amarelo, porque ele é frio, eu vou colocar o vermelho com um pouco mais de amarelo. Quando eu misturo o vermelho e o amarelo, eu tenho um laranja. Então, eu vou colocar um pigmento com uma base alaranjada, que é o que tá faltando para equilibrar aquele pigmento e levá-lo para um tom neutro. Só que eu não vou colocar em porcentagens iguais, porque eu quero só dar aquele equilíbrio, trazer dar aquele toque individual, que se ela for num outro lugar, a cor não vai ficar igual. E para eu conseguir isso, eu vou lá e coloco uma gotinha. E aí tem uma receitinha, que não é uma receita que você que vai te dar, como é que eu posso dizer? Você vai criar a cor a partir dessa receita, tá? Então, assim, para cada 4 gotas de pigmento que você colocar, você vai usar uma do modificador. Então, vamos supor que eu vou criar para minha cliente um castanho médio. Então, eu coloco 2 gotas do castanho escuro, 2 gotas do castanho claro, tá? Eu coloquei o quê? 4 gotas. E vou pôr uma do modificador, tá? Eu tô criando uma cor, não tô seguindo alguma receita pronta? Não, eu estou criando. Eu posso pôr 3 gotas do castanho claro, 1 gota do castanho escuro e 1 gota do meu modificador. Eu tô criando uma cor para minha cliente, tá? Então, essa regrinha, você vai definir a cor que você vai criar, mas você sabe que a cada 4 gotas, quando houver a necessidade de equilibrar essa tinta, de amornar essa tinta, você vai pôr 1 gotinha do modificador, tá? Esse modificador, ele pode ser quente ou pode ser frio, ok? No Damag, os modificadores dela são o avelã, que é laranja, o marrom, que é vermelho, o ocre, ele tem um pouco de laranja e amarelo, e nós temos também o mostarda, que aí é na tendência, o ocre acho que é o amarelo e o mostarda é um amarelo alaranjado, se eu não me engano, ou vice-versa, porque são 2 cores que eu uso muito pouco, eu uso mais para trabalho de neutralização. Então, um modificador frio, que é o verde oliva, tá? Em algumas situações, se eu precisar equilibrar um pouco, quebrar um pouco o avermelhado, eu vou utilizar essa tonalidade, tonalidade esverdeada, tá?
Eu parto do princípio que eu prefiro corrigir uma sobrancelha rosadinha do que uma sobrancelha cinza, tá? Porque dependendo do cinza é mais difícil de tirar. Então, isso é uma particularidade minha, eu gosto sempre de amornar os meus pigmentos, tá? Agora, para vocês entenderem, a gente falou de pigmento, a gente falou de cor, a gente falou de tinta, e a gente precisa falar de uma nomenclatura que vocês vão encontrar no pigmento de vocês, no rótulo. Vocês vão ver uma sigla chamada CI. Essa sigla CI se chama Color Index. Color Index é um banco de dados mundial, tá? De substâncias colorantes. E esses números, ou seja, das cores que existem de pigmentos encontrados no mundo, tá? E isso é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é no Japão, em todo lugar é a mesma nomenclatura, tá? E essa nomenclatura, ela é feita através de números que são pré-fixados. E eles vão definir esses números se esse pigmento é orgânico ou inorgânico. Então, assim, quando eu olho lá no meu rótulo e eu tenho um CI de 10.000, eu sei que o meu pigmento é orgânico. Se eu tenho um CI de 99.100, eu tenho um pigmento inorgânico, tá? Então, a gente precisa entender que esse Color Index é o que vai dar o número das cores que estão sendo utilizadas para a composição daquele pigmento, tá? Isso é a título de curiosidade, porque vai aparecer, e hoje a Anvisa está exigindo nas fichas de anamnese que a gente coloque dados do rótulo, e algumas pessoas estão colocando os Color Index também. Então, para vocês, a título de curiosidade, depois quem quiser pesquisa mais a fundo sobre isso, o Color Index de pigmentos orgânicos, né, de substâncias colorantes orgânicas, ele vai de 10.000 a 76.999. E de 77.000 até 99.100, elas são os inorgânicos, tá? Então, por exemplo, se eu vejo lá um 77085, eu sei que ele é inorgânico. Se eu vejo um 76998, eu sei que é orgânico. Então, isso é importante a gente conhecer, a gente saber, para poder, se caso tiver qualquer problema, a gente acompanhar a composição do nosso pigmento, tá? Da nossa tinta. Uma coisa também que eu vou falar para vocês, a gente falou muito de degradação, de resíduo de tinta, de pigmento. Então, assim, toda vez que ficam algumas substâncias residuais desse tipo aqui, é necessário, às vezes, a gente trabalhar uma neutralização. Mas a neutralização é um assunto que vai ficar para a próxima aula. Mas o que é a neutralização? Só para vocês saberem, é a correção da cor. É aquela cor que a gente tá, por exemplo, cinza, e a gente vai levar e trazer essa cor novamente para um marrom. Então, eu vou neutralizar aqueles pigmentos cinza ou aqueles pigmentos vermelhos e levá-lo novamente para o tom do marrom ideal, que é a cor que a gente gosta, tá? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. E agora eu vou falar para vocês da surpresa que eu prometi para vocês. Toda essa parte de colorimetria, eu ensino nos meus cursos, tá? Vocês estão tendo o privilégio de ter uma aula hoje que eu dou para os meus alunos. Quem é minha aluna de mentoria já fez essa aula, tem no curso do Start Microblend, tem na mentoria para as meninas, já dei aula pelo Zoom para elas.
E no curso agora de micro-rena eu fiz um pouquinho diferente essa aula, mostrando a degradação dos pigmentos, porque no micro-rena a gente já subentende que vocês sabem um pouco de colorimetria, mas foi por isso que eu quis dar essa aula hoje para vocês, porque se alguém se interessar pelo curso de micro-rena, vocês já tiveram a aula de colorimetria, pigmentologia, tá? Então, por isso que eu tô trazendo isso para vocês. E o meu presente para vocês hoje é que eu deixei no e-book do curso de micro-rena, tá? Umas fórmulas pronta para vocês de acordo com a tonalidade dos pelos da cliente, que vocês podem encontrar uma forma mais fácil de vocês conseguirem trabalhar. Tá? Então, tenha uma receitinha lá para peles claras, peles escuras, pelo claro, pelo escuro. Tem também de marcas diferentes. Eu coloquei, se eu não me engano, 3 marcas diferentes de valores acessíveis no mercado hoje para vocês. E quem quiser essa receitinha, vai no link da bio e baixa o e-book da micro-rena gratuito, porque lá tem essa receitinha para vocês, tá? Então esse é o meu presente para vocês hoje. Eu sei que eu não devo deixar receitinhas prontas, porque o que eu quero é vocês livre e criando as cores para vocês, mas eu resolvi dar esse presente porque eu sei que todo mundo que tá num começo de profissão passa por essa dificuldade. Então, até você adquirir confiança para começar a criar as suas cores, criar as cores para as suas clientes, vocês precisam ver trabalhos bonitos. E se eu puder encurtar esse caminho para já te dar logo de cara um trabalho bonito com uma cor bonita, né? Isso vai te dar segurança para futuramente você começar a trabalhar com as cores e criar o seu trabalho de forma personalizada para sua cliente, tá? Então é isso que eu queria deixar de presente para vocês. Esse e-book foi feito com muito carinho. Essa dica de colorimetria, onde eu passo essas coisas para vocês, também foi feito com muito carinho. É resultado de muito estudo. E eu espero que vocês gostem bastante disso e não percam a oportunidade, tá, de ter esse material em mãos, porque esse material, por enquanto, eu tô dando de cortesia, eu tô dando de presente para vocês, mas futuramente esse e-book não vai ser mais presente, tá? Então, aproveitem essa oportunidade porque tá muito legal e assim vocês já conhecem uma técnica nova e que pode aumentar de forma significativa o faturamento de vocês, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula porque eu adorei dar essa aula e adorei a participação de vocês, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!